Sejam muito bem-vindos ao vídeo final dessa série, na qual desenvolvemos o nosso Space Shooter, aí, que a gente chamou de Eclipse, nosso projeto abstrato espacial, que foi bem interessante. Acho que a gente aprendeu bastante coisa legal aí, trabalhar com ângulos, disparar projéteis, fazer partículas, foi bem interessante. Os efeitos, né, que a gente usou no Canvas, acho que foi bem bacana. E agora, nesse vídeo, para finalizar, vídeo curtinho, só vamos botar música, né, e efeitos sonoros, porque o jogo com efeito sonoro e trilha sonora ele fica outra coisa. Então eu coloquei uma pasta aqui chamada SND Sound. Aí eu tenho alguns arquivos aqui, eu tenho um arquivo com som de explosão, um arquivo com som de tiro e uma música. E esses efeitos sonoros eu peguei lá no Open Game Art. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? E de repente depois eu vejo como que a gente faz para buscar arquivos lá no Open Game Art, mas não tem mistério não. Tem uns campos de busca lá, você coloca o tipo de música. O arquivo que eu estou usando aqui, ele é de trilha sonora de jogo de terror. Curiosamente, né, a estética sonora de jogos de terror e de jogos de ficção científica parece que tem muita similaridade. Beleza? Então a gente vai importar esses arquivos de áudio para o projeto e vamos dispará-los, né, no momento oportuno. Então vamos ao código. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui no nosso index.html. Eu vou criar alguns arquivos de áudio aqui. E eu preciso confessar uma coisa aqui. A documentação de áudio, ainda mais de áudio em contexto de jogo, em HTML e tecnologias web em geral, ela não é muito vasta e nem eu pelo menos não achei muito precisa. Então eu vou fazer umas coisas aqui meio que no achismo, tá? E se vocês tiverem dicas de melhoria do código, por favor, compartilhem aí nos comentários, porque todo mundo aprende junto, legal? Mas o que eu estou fazendo aqui agora vai ser criar umas tags áudio, tá? Áudio. E aí o áudio ele vai ter um source, né, uma origem desse arquivo de áudio. Então, aqui por exemplo vai ser o áudio da música. Então vou botar aqui ó, ponto barra, nossa pasta snd barra, aí o nosso arquivo chama game.mp3. Beleza? Esse arquivo aqui ele vai ter o atributo loop, porque é a música, né? Então se acabar a música, ela começa de novo, do início. E esse arquivo aqui ele vai ser o único que eu vou referenciar lá no JavaScript. Então eu vou colocar uma ID para ele. Eu vou chamar isso aqui de music game. Tá joia? E eu vou criar mais dois arquivos de áudio aqui. Para que eu estou criando esses outros dois arquivos de áudio? A minha esperança é que esses arquivos de áudio eles já sejam carregados junto do carregamento do jogo e fiquem armazenados no cache do navegador. Eu não sei se isso realmente acontece, tá? Esse aqui é o aspecto 100% achismo que eu estou fazendo aqui. Então aqui eu vou ter um arquivo que eu chamo de shooting aqui, .mp3, e eu tenho um outro lá que eu chamei de explosion. Só que o explosion ele é .ogg, ele tem um outro formato de áudio. Deixa eu confirmar isso aqui. Então o game é mp3, o explosion é ogg e o shooting também é mp3. O mais recomendado, pelo que eu tenho visto na documentação por aí, é que a gente use tanto OGG quanto MP3. Tipo assim, o ideal seria eu ter um arquivo game MP3 e um arquivo game OGG e carregasse os dois arquivos para o projeto. Para que isso? Para a gente minimizar a possibilidade de dar conflito na interpretação do formato de arquivo pelo navegador. Então, se a gente tiver os dois formatos, a gente melhora, né, as chances do usuário estar usando ali um navegador que seja compatível com aquele formato de áudio que a gente está usando. Como eu nunca tive problema com isso, e como esse projeto aqui também tem muito mais uma abordagem didática do que profissional, então não vou me preocupar com isso não. Vou deixar só um arquivo de cada, mas fica aqui a menção a essa recomendação. Então, ok, aqui no arquivo HTML eu criei os três arquivos de áudio que a gente precisava, os três elementos áudio, tá? E apontei cada elemento para o seu devido arquivo
E aqui o de música eu criei um ID e informei que ele vai ser executado em loop. Então agora vamos lá no script.js. Eu vou criar aqui agora uma referência ao arquivo de música ali. Então, qual o nome que a gente deu? Foi Music Game, né? Isso, Music Game. Então, vou chamar aqui também de Music Game, recebendo aqui uma referência ao elemento identificado pelo ID Music Game. E aqui eu já vou aproveitar e eu vou fazer um controle de volume desse arquivo, tá? Aqui, ó, Music Game ponto volume recebendo .5. Se vocês quiserem, vocês podem fazer esse ajuste de volume em algum outro aplicativo de edição de áudio, né? Mas é muito simples, né? Só para mostrar aqui como que você faz caso você queira controlar o volume do áudio a ser executado em tempo de programação ou até em tempo de execução, né? Você pode criar algum recurso lá que o usuário possa alterar o volume da música em tempo de execução. Enquanto ele está jogando o jogo ali, ele pode entrar nas opções, alguma coisa, e controlar o volume de música. Então aqui é o recurso que vai permitir fazer esse controle do volume da música. Além disso aqui, eu vou criar aqui uma const que eu vou chamar de explosion, com o valor 1, e vocês podem colocar qualquer valor. Eu só estou criando aqui essas consts, outra eu vou chamar de shooting, com o valor 2. Só estou criando essas consts aqui para facilitar que a gente vai criar uma função que vai criar áudio. E como a gente tem dois tipos de efeito sonoro, né? Pode ser de explosão ou de tiro, então eu vou usar essas constantes aqui para informar na nossa função qual o tipo de efeito sonoro que eu quero que seja criado. Beleza? Então aqui está jóia. Agora vamos dar play na música, né, no Music Game aqui, e vamos parar. Quando que a gente vai dar play? Quando começar o jogo. Então vamos procurar o nosso método New Game. Então, Game Over, New Game aqui. Então assim que começar o jogo, a gente vai pegar o nosso Music Game e vamos dar um play. Beleza? Vamos aproveitar que o Game Over está aqui em cima. Quando acabar o jogo, eu vou pegar o Music Game. Opa, Music Game. Vou dar um pause. Pause obviamente serve para parar a música. E vou usar aqui, ó, Music Game, pronto. Current Time. Passando o valor 0. O Current Time vai nos indicar em que momento da trilha está sendo executada, né? Qual o momento da trilha que está sendo executada. Então a gente pode, por exemplo, começar a música no meio, né? Mas a gente, sempre que parar a música, a gente vai querer voltar com a trilha para o começo, né? O começo da trilha, para que ela seja executada sempre do começo. Então isso aqui é importante a gente lembrar, sempre que você pausar a música, não existe uma função stop nos arquivos de áudio, tá? Então, para fazer um stop, a gente tem que pausar e voltar o current time para 0. Beleza? Então, com isso, sempre que a gente começar o jogo, a gente começa a tocar a música, e sempre que a gente terminar uma partida, a música vai parar e o seu momento ali na trilha vai ser zerado. Se a gente executar o arquivo aqui agora, inclusive vale a pena mencionar, gente, no projeto original aqui tinha uma música que tocava nessa tela aqui, assim que o programa, né, o jogo, ele é carregado. Eu desisti de colocar a música aqui porque as políticas de execução de áudio automático dos navegadores atuais, elas não permitem que nenhuma música, né, nenhum arquivo de audiovisual seja executado automaticamente quando a gente inicia uma aplicação web qualquer. Tá? O arquivo só poderia ser executado depois que o usuário interagisse de alguma forma, clicasse em alguma coisa, fizesse alguma coisa, ou então o usuário teria que dar permissão para a página para ela executar automaticamente o áudio da música que seria executada aqui. Eu não encontrei nenhum lugar, documentação explicando como fazer para driblar essa política dos navegadores. E se a política for implementada, eu acho que nem é para ser driblado, né? Então eu optei por simplesmente deixar sem música nessa tela inicial
e aí quando o usuário clicar aqui, aí sim a música começa a ser executada. Beleza? Então já estamos executando aqui nossa trilha sonora do jogo. E quando o inimigo encostar no player, chamou a Game Over, né? E a música parou de ser executada. Se a gente estiver aqui no New Game, a gente começa novamente a trilha sonora a partir do momento zero da trilha. Beleza? Então a música tá jóia, tá funcionando já. Agora vamos para a função de execução de música, de efeitos sonoros. Então eu vou criar aqui uma function, eu vou chamar de play sound. E eu vou receber por parâmetro um tipo de som. Então eu vou botar aqui, ó, sound type. Beleza? Então aqui eu vou criar, sempre que essa função for executada, eu vou criar um elemento áudio, um novo elemento áudio. Então vou criar aqui uma const sound, recebendo um document.create element. Então vou criar um elemento dinamicamente aqui, um elemento do tipo áudio. Tá joia? E agora eu vou atribuir, né, o source, né, a origem do arquivo desse elemento do tipo áudio. Então aqui, ó, sound.source vai receber. E como a gente só tem, né, como eu disse anteriormente, só temos dois tipos de efeitos sonoros para serem criados aqui, que é o explosion ou shooting. Então eu vou verificar aqui se o sound type que foi passado por parâmetro, se ele é igual a explosion, por exemplo. Então vou usar aqui um ternário, né? Se ele for igual a explosion, então o caminho para o arquivo explosion é aqui, ó, na nossa pasta snd, o nosso explosion.ogg. Caso contrário, se não for o explosion, então só pode ser o shooting, né? Então aqui a nossa pasta snd /shooting, e o shooting ele é mp3. Tá joia? Então aqui nós temos já, criamos um arquivo, um elemento sound, e atribuímos a esse elemento sound a origem, né, baseada no tipo de som que a gente quer que seja executado. Pode ser explosão ou pode ser o som de tiro, que é o shooting. E agora eu poderia dar um sound.play. Perfeito? Só que, como a gente vai ter muita execução simultânea desse elemento sound, então pode acontecer de um ou outro ser executado, né, o navegador tentar executar um ou outro elemento desse antes que ele esteja pronto para tocar. E com isso a gente vai perder algum efeito sonoro. Então, para evitar isso, a gente vai pegar esse nosso sound e vamos atribuir a ele um event listener. Então, add event listener. E o evento que ele vai estar escutando aqui chama can play through. Então aqui, ó, can play through. O que quer dizer isso? Pode tocar. Então quando ele puder ser executado, aí a gente vai executá-lo. Então eu vou criar aqui uma arrow function e aqui dentro sim, quando ele puder ser executado, a gente vai dar o play nele. Tá joia? Então a nossa função para tocar um som, um efeito sonoro, é só isso aqui. A gente vai criar um elemento áudio, vamos atribuir a esse elemento áudio alguma origem, né? Vamos associá-lo a algum arquivo que tem aqui no nosso sistema. E quando ele puder tocar, quando o evento canPlayThrough for executado, né, for identificado pelo sistema, aí sim ele vai tocar o som que a gente quer. Agora a gente só precisa chamar esse play sound nos momentos adequados, né? Quando a gente disparar ou quando houver uma explosão no jogo. Então, quando que a gente vai disparar? A gente vai colocar aqui, ó, no Event Listener do Canvas, quando a gente está criando um novo projétil. Então, lá em cima da função, eu vou chamar aqui o nosso play sound, passando aqui o shooting. Beleza? E onde mais a gente vai chamar isso? Quando tem a explosão da colisão aqui do projétil com o inimigo. Então,
independente do tamanho do inimigo, tá? Sempre vai rolar o som de explosão. Então aqui, ó, play sound, passando o explosion, tá bom? Então, se tudo der certo, vamos executar aqui o arquivo para ver como é que está o som dos disparos e das explosões. Beleza. Show, muito bom. Beleza. E quando dá o game over, encerra a música, a gente começa um novo jogo, uma nova partida. A música começa de novo e a gente está com nossos efeitos sonoros e tudo funcionando. Maravilha? Só mais um detalhezinho aqui, eu fiquei com vontade de colocar uma sombra para dentro aqui nessa elipse inicial aqui, A gente pode vir aqui no Style CSS. Isso aqui é só porque eu não quero colocar nada no código. Eu vou disponibilizar esse código no GitHub. E eu não quero que tenha nada lá que eu não tenha feito aqui junto com vocês. Aqui, ó, Start Container, o Box Shadow. Eu vou botar isso aqui com 10 pixels. Eu vou botar a cor dele preta, né? Não faz sentido botar uma sombra para dentro da cor do elemento. E vou colocar aqui, ó, Inset. Provavelmente não vai mudar quase nada, vamos ver. F5. Ah, criou um efeitinho aqui. Muito sutil, mas... Gente, então com isso a gente encerra mais um projeto aqui no canal. Beleza? Jogo completo, ciclo de vida completo, tela de início do jogo, tela de game over, pontuação, música, efeito sonoro. Acho que deu para aprender um bocado de coisa legal aqui. E eu quero agradecer, deixar registrado aqui meu agradecimento lá ao pessoal do Chris Course. Não que eu ache que esse agradecimento vai chegar até ele, mas só para deixar registrado mesmo que eu sou muito grato pelo material que ele disponibilizou lá gratuitamente. Material super bacana, de qualidade, bem feito mesmo. E é isso aí. Bom, o código desse jogo aqui eu vou disponibilizar, vou subir isso aqui no GitHub agora, do jeito que está aqui, tá? E vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, para caso vocês queiram fazer o download do projeto. E eu vou deixar também um link para o jogo, né? Eu vou subir lá no GitHub também, no github.io. E caso vocês queiram jogar antes de desenvolver o projeto, vai ficar disponível o link também aqui embaixo, até para vocês verem como funciona desempenho, diferentes navegadores, coisas do tipo. Beleza? Então, deixo aqui minha gratidão a todo mundo que acompanhou esse projeto, tá? E tem outros projetos legais no canal. Eu acho que tem um que vale muito a pena. Tem um projeto antigo que eu botei aqui, no qual a gente controla um aviãozinho na tela usando o mouse também, né? A gente vai movendo o mouse e o aviãozinho vai seguindo o mouse. Deixo aqui de desafio para vocês mesclar esse código, tá? Onde a gente controla um avião movendo o mouse, com esse aqui do projeto Eclipse, que vocês podem fazer o avião disparar, tá? E podem criar inimigos em volta e vão movendo o avião pela tela. Acho que pode fazer um projeto bem legal. Outra ideia de projeto também é usar esse código aqui para criar alguma coisa de outro contexto, né? Com outro cenário, com outra temática. Colocar, por exemplo, a ideia de sobrevivente num apocalipse zumbi, né? Os zumbis ali como se fossem os inimigos das nossas esferas inimigas ali, e colocar um personagem no centro da tela, tá? Desenhando ali, usando um sprite sheet bacaninha, só para usar essa técnica de disparar, né? Fazer o personagem girar 360 graus e disparar para todos os cantos da tela, sobrevivendo ali ao apocalipse zumbi. Eu acho que pode fazer um jogo bem legal. Legal? Então mandem para mim os links dos seus projetos. Eu vou ficar muito feliz em analisar e jogar e ver que o trabalho que eu estou fazendo aqui está dando resultado, né? Está dando algum retorno para vocês. Legal? Então é isso aí. A gente se vê no próximo projeto. Forte abraço, muito obrigado e valeu. Fui.